E desde a semana passada, as segundas-feiras aqui no Cidade Alerta Paraíba vão ser de muito esclarecimento para você que vai precisar acertar as contas com o Leão. Na segunda-feira passada, nós começamos pelo básico, explicando quem precisa declarar o imposto de renda e também começamos a explicar o passo a passo do programa oferecido pela Receita Federal, para que você possa fazer a sua declaração. Hoje, nós continuamos nossa série de entrevistas com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Hector Ruslan. E você, claro, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta por telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115. Fica à vontade. Esse espaço também é todo de vocês. Mais uma vez, bem-vindo, doutor Hector. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. A gente começou semana passada, né, explicando mais ou menos quem deveria declarar o imposto de renda, quais eram as questões aí mais importantes. E também falamos sobre o passo a passo do programa oferecido pela Receita Federal. Nós gostaríamos de continuar, na verdade, explicando esse passo a passo. Tá bom? E o pessoal de casa já pode começar a ligar para fazer as suas perguntas. E esse aqui é o programa baixado do próprio site da Receita Federal. Exatamente o que o pessoal de casa vai ter que baixar para declarar o seu imposto de renda. Então, doutor Hector, a gente acha que nós paramos semana passada aqui, não foi? Rendimentos recebidos acumuladamente. Isso. Bom, como é que chega nessa parte aí, o que é que o pessoal vai ter que fazer? Vamos lá. Primeiramente, boa noite ao telespectador da TV Correio. Você, contribuinte da Paraíba, atenção, 30 milhões, repito, 30 milhões de contribuintes já declararam o imposto de renda no Brasil. A data final está chegando e a gente vai se preparar. Nós vamos aqui, todas as segundas-feiras, ajudar você a percorrer esse caminho. Muito obrigado, Gilmar. Então, continuando a programação da semana passada, prosseguiremos a partir dos rendimentos recebidos acumuladamente. Nessa sessão do programa de computador, que através desse programa você vai emitir a sua declaração do imposto de renda, na seção de rendimentos recebidos acumuladamente, você, contribuinte, poderá ingressar os valores que você recebe, por exemplo, de valores de ações judiciais, quer sejam da Justiça do Trabalho, quer sejam da Justiça Federal. Valores que, correspondentes a anos passados, só chegaram no seu bolso em 2018. Passando o teto, eles têm que constar aqui dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente. Doutor Hector, uma pergunta que pode ser para muita gente em casa. Por exemplo, um casal se separa, tem 2 filhos, esses 2 filhos ficam, por exemplo, com a mulher, tá bom? Com a mulher, e o homem paga pensão para esses 2 filhos. Muito comum. Quem, na verdade, vai declarar esses filhos como dependente? A mulher que está com eles em casa cuidando ou o pai que está pagando pensão? Excelente pergunta, Gilmar. Essa questão fica a cargo do contribuinte. O que a gente recomenda como advogado, como contador, é que na hora de inserir as informações no programa, o contribuinte faça simulações de como seria a melhor situação para que ele consiga sofrer menos impactos do leão. No caso, aquele contribuinte que oferece os valores ao alimentando, certo? Como parte de uma prestação jurisdicional, essa pessoa tem direito a abater dos valores do imposto de renda. Já aquela pessoa, por exemplo, na situação que o Gilmar nos trouxe, da mãe que cuida dos filhos e que recebe esse valor a título de pensão judicial, deverá declarar esses valores recebidos. A dona Ana, ela não quis entrar no ar conosco, ela é funcionária pública de uma prefeitura aqui da Paraíba. E ela pergunta, ela precisa declarar sim ou não? A regra é que, caso os valores recebidos pela senhora dona Ana ao longo do ano de 2018 ultrapassaram R$ 28.559,70, a senhora deverá sim fazer o seu ajuste com o leão. A questão, doutor Hector, que a Receita Federal esse ano obriga, por exemplo, você declarar imóveis e automóveis, né? Agora vai nos obrigar, como é que vai ser essa declaração dos imóveis e dos automóveis obrigatoriamente? Excelente pergunta. Novidade do Imposto de Renda 2019. No caso de declaração de bens e direitos, onde o contribuinte deverá inserir imóveis como casas, apartamentos e veículos, é obrigatório que se conste, por exemplo, o número de matrícula do imóvel, caso haja o registro. Essa é uma novidade que pode pegar muita gente na malha fina e é interessante a gente comentar aqui para você. Ok, então, continuando aqui, doutor Hector, vamos agora para imposto pago retido. O que é esse campo aí? O campo do imposto pago e retido é para você, por exemplo, que tem o seu imposto de renda retido na fonte.
quando você recebe mensalmente o seu contra-cheque e você vê aquele valor respectivo ao imposto de renda retido na fonte, é nesta tela que você vai alimentar esses valores. Também essa é a tela para aquela pessoa, para aquele você contribuinte que utiliza do carnê-leão. O que é o carnê-leão? É o carnê pago mensalmente pelo contribuinte que gosta de adiantar os valores do imposto de renda para que não precise pagar tudo ao fim do ano ou ao início do ano, como é o caso que acontece agora. Essa é a tela para isso. Pagamentos efetuados. Pagamentos efetuados é onde você, contribuinte, vai ter a opção de selecionar aquilo que você gasta, por exemplo, com saúde, com educação. Você, contribuinte, que coloca os seus filhos, por exemplo, para estudos em escolas particulares, você terá o direito de ter esses valores deduzidos da sua declaração de imposto de renda, alimentando esta tela, ok? Além disso, os valores gastos com saúde também deverão constar aqui. Exemplo, fonoaudiólogos, médicos e psicólogos, no Brasil e no exterior. Doutor Hector, doações efetuadas. Eu, na minha declaração, né, eu faço algumas doações para umas instituições, mas nunca vi deduzir um centavo. Exatamente. Mas realmente é assim mesmo? Exato. Nesse caso aqui, das doações efetuadas dessa primeira tela, o que ocorre é doações, por exemplo, para pessoas físicas. Então, se você doou dinheiro para o seu filho, para o seu neto, para o seu avô, esse valor deverá constar aqui nesta tela de doações efetuadas. Já a tela de doações diretamente na declaração são aquelas declarações em que você, contribuinte, por pura liberalidade, ou seja, por vontade, decidirá doar para instituições de caridade e programas sociais que podem ser atribuídos esses valores aqui nesta tela do programa. Seu Luiz Carla está no telefone. Boa noite, seu Luiz. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. O senhor falou a respeito do número do registro. No caso do imóvel, qual seria o número do registro? No caso, o senhor tem que tirar toda a documentação de matrícula do imóvel na prefeitura e alimentar o sistema com esse tipo de documentação. Aproveitando o assunto, interessante também trazer outra novidade do Imposto de Renda 2019, é a questão de que vai ser exigido o CPF de todos os contribuintes e dependentes. Por exemplo, filho recém-nascido. Ainda que seu filho seja recém-nascido, para constar como dependente na sua declaração de imposto de renda, seu filho deverá sim possuir CPF. Doutora, em relação no caso, os imóveis e automóveis, né? Por exemplo, os imóveis é aquela matrícula da prefeitura do IPTU. Isso. E os automóveis é o quê? É o Renavan, é a placa do veículo, o CPF do proprietário? Renavan e placa do veículo. Exatamente, Gilmar. Muito bem. Então, bens e direitos. Em bens e direitos, o contribuinte vai inserir tudo aquilo que ele possui, como questões de imóveis, veículos, como a gente já discutiu aqui. Sim. Essa é a tela para isso, certo? Essa é a tela para isso. E direitos seria o quê? Direitos, a gente, por exemplo, valores que a gente tem a receber. Ok. Então, agora, dívidas e ônus reais. Nas dívidas e ônus reais, você, contribuinte, deverá alimentar no sistema aquilo que você tem, por exemplo, de empréstimo, ok? Empréstimo com instituições financeiras, bancárias e também com pessoas físicas. Interessante falar isso aqui. A gente às vezes pensa normalmente que o empréstimo é só aquilo que a gente vai no banco e tira. O empréstimo que você tem com um amigo, com o seu irmão, com a sua mãe, caso declarado pelas duas partes, deverá constar aqui sim. Então, nesse caso, doutor, é assim, dívidas e ônus reais, por exemplo, aquele empréstimo consignado, que você tem no contra-cheque, é isso que você vai alimentar nesse campo aí? É isso que a gente vai alimentar, sim, nesse campo, Gilmar. Inclusive, a gente vai colocar aqui no software, no programa, os valores efetivamente já pagos. Por exemplo, se a gente tem um empréstimo a ser pago de volta em 10 parcelas e a gente já pagou 2 ou 3, nós vamos alimentar isso aqui para que os dados consigam ser plenamente cruzados. Ok, então a gente fica por aqui hoje, né? A gente volta na próxima segunda-feira com a parte do espólio e a gente também vamos falar em relação às isenções, né? Aquilo que a gente pode colocar como isenção e descontar do imposto de renda devido. Perfeito. Então, doutor Hector, boa noite para o senhor. Muito obrigado pela sua presença e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais dicas aí de como fazer o imposto de renda agora 2019 com muitas novidades. Então, até segunda-feira. Muito obrigado, até a próxima.